Aleluia, aleluia. Nesse nome há poder, nesse nome há plenitude de alegria, nesse nome há todo o poder. Tudo Ele pode, tudo Ele pode. Se eu fosse você, eu começaria a dançar, a se mexer no seu lugar, levantar as suas mãos santas e adorar esse nome que é sobre todo nome. Oh, obrigado, Pai. Coisas estão acontecendo, irmãos. Você precisa entrar nesse mover. As águas estão passando neste lugar. Você decide se você vai mergulhar ou não. Eu quero é mergulhar. Eu quero é me lançar. Eu quero é me render a essas águas. Águas tão puras, águas tão limpas, águas de Deus. Oh, aleluias. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai de amor. Aleluias. Deus bom. Aleluias. Aleluias. Obrigado, grupo de música. Aleluia, irmãos. Deus é tão bom. Oh, Deus bom. Pode ligar as luzes. Você pode sentar um pouquinho? Eu vou beber uma água, tá? Aleluia. Que culto maravilhoso, irmãos. Aleluia. Eu gostaria que um dia vocês estivessem aqui em cima. Porque, olha, eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para o grupo de música dessa igreja. Você pode fazer isso? Sabe, irmãos, eu pedi para você fazer isso porque é em honra a cada um que faz parte dessa equipe, irmãos. Eu queria que você tivesse por um momento aqui em cima para você ver o quanto Deus se move, o quanto Deus ele nos renova, o quanto Deus fala conosco, o quanto é forte, irmãos. Mas sabe que não é só aqui em cima, é aí também. A diferença é, irmãos, que quando nós viemos para cá e quando nós viemos ensaiar uma hora antes de vocês chegarem aqui, a gente dedica esse momento, a gente se consagra, a gente ora, irmãos. E por isso que há esse ambiente de adoração, e por isso que há esse ambiente de cura, de milagre, de transformação, irmãos. Você não pode ficar de fora disso. Amém? Eu sei que Deus já começou a fazer grandes coisas aqui nesse culto, irmão. Eu acho é bom. Eu acho é bom porque na presença de Deus há plenitude de alegria. A plenitude de paz, irmãos. Sabe, irmãos, quando você se move, quando você pega o ritmo de Deus, irmãos, algo acontece na sua vida, rapidamente. Não precisa de uma oração demorada, não precisa de algo tão específico, ou de alguém colocar a mão na sua cabeça, irmãos. Você precisa mergulhar na unção e nessa atmosfera, e você agarrar tudo que te pertence. Você sabia que todas as coisas te pertencem? Mas muitas das vezes nós não conseguimos acessar tudo aquilo que nos pertence, porque estamos distraídos, ou porque não nos permitimos apegar daquilo que nos pertence. E um momento como esse que nós temos aqui na igreja, que é o início do culto, tem a parte do louvor, e agora a parte da palavra, irmãos, você deve, do início ao fim, estar ligado. Está conectado, seu coração conectado com aquilo que Deus, irmão, já está fazendo. Não deixe, para você se conectar quando é a palavra. Muitos por aí falam assim, a parte mais importante do culto é a palavra. Irmãos, toda a parte do culto é importante. Desde quando você chega aqui, desde quando alguém te cumprimenta ali, te recebe na porta, até quando você senta, você espera alguns minutinhos para que o culto comece, irmãos. Todo o culto é a parte importante. Não tem uma parte selecionada, irmãos.
Claro que a palavra de Deus, ela vem complementar, mas sabe de uma coisa? Que tudo isso que Deus ele faz através dos louvores, do mover e você conectado, isso faz com que a palavra que será ministrada flua de uma maneira muito mais graciosa, de uma maneira muito mais específica, de uma maneira muito mais poderosa para mim e para a tua vida. Aleluia. Amém, irmãos? Amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode exaltar o nome dEle? Oh, Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus bom e maravilhoso. Oh, irmão, é sempre uma grande alegria para mim de compartilhar da palavra de Deus, de algo tão precioso, de algo tão maravilhoso, que é a palavra do Senhor. Sabe, então, é um privilégio estar aqui com os irmãos, é uma honra e também uma grande responsabilidade de estar compartilhando daquilo que Deus compartilhou comigo. Amém? Então, a primeira pessoa a ser ministrada sou eu mesma. E depois isso é compartilhado para toda a igreja. Mas sabe, irmãos, aquilo que é bênção para o ministro, é bênção também para todo o corpo de Cristo. Amém? Você pode crer nisso? Aleluia. Mas antes, irmãos, a gente iniciar com a palavra, eu quero que você feche seus olhos por um instante. Baixe sua fronte por um instante. Em nome de Jesus, a gente vai orar por esse momento, dar a honra, continuar dando a honra para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, nós te bendizemos, nós te honramos, nós consideramos a tua presença aqui neste lugar. Obrigado, Pai, por todo mover, por todo fluir. É nítido, Pai, a tua unção, Pai, neste lugar. É nítido, Senhor, o teu Espírito Santo se movendo, meu Pai, em nós, através de nós e por meio de nós. E por isso, Pai, nós te damos a primazia também agora, neste momento, com corações receptíveis e ensináveis para receber da boa semente, Pai, que entrará no nosso coração, Pai, ela dará muitos frutos, ela não será lançada fora, ela não será reprimida, ela não será, meu Pai, sufocada com as coisas desse mundo, mas ela entrará no nosso coração e achará uma boa terra no nome de Jesus. Amém, irmãos? Oh, Deus bom. Aleluia. Quem trouxe Bíblia aí, diga amém. Aleluia. 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 Sabe, irmãos, que quando Deus ele compartilha algo conosco, e nós vemos no culto como esse, o Senhor vai testificando, sabe, aquilo que Ele coloca no nosso coração. E todas as canções que foram cantadas hoje, vocês vão entender que tem muito, muito a ver com isso. E essa última música falou que mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Eu quero falar hoje com vocês da pessoa mais extraordinária que viveu na face da terra. Esse homem que mudou e transformou a humanidade, esse homem que teve o poder de dividir a história em antes e depois. Eu quero falar de Jesus. Amém? Você gosta ainda de ouvir falar de Jesus? Você deve amar, você deve gostar desse nome, você deve agradecer e engrandecer esse nome que está acima de todo nome. Sabe, irmãos, nesses dias, eu escutando alguns podcasts do nosso Ministério Verbo da Vida. Para você que não sabe, o nosso ministério tem um aplicativo, né, um app, Verbo da Vida. Ali tem ministrações, tem podcasts, tem alguns debates, que é bem bacana. E eu estou sempre ligado no que está acontecendo. E aí, em dos podcasts, eu vi ali Maneco. Para quem não sabe quem é, Manuel Dias, um profeta do nosso ministério, né, um homem de Deus, muito usado, juntamente com outras pessoas e convidados. Eles falaram um pouco sobre a centralidade da nossa pregação. E eles falavam exatamente sobre a questão de Jesus. Jesus, nos últimos dias, está sendo deixado de lado e não tem sido mais a centralidade da nossa ministração, da nossa pregação.
E isso acaba deixando a igreja enfraquecida, por conta mesmo de que outros assuntos que também são importantes, porém, nenhum assunto pode ser mais importante do que a pessoa de Jesus e a palavra de Deus, irmãos. Amém? Vocês concordam? Então, eles estavam discorrendo sobre esse assunto, e eu ouvindo aquilo, ele falando sobre a centralidade de Cristo, aonde Cristo é o centro das Escrituras. Nós conseguimos perceber Jesus desde o Antigo Testamento. Ele, de fato, ele já estava com Deus, né? Quando João inicia o seu evangelho, ele diz, né, que o verbo se fez carne, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então, desde o início, Jesus já estava lá, irmãos. E em toda a história do Antigo Testamento, Jesus, ele é configurado, ele é colocado, ele é encontrado nas Escrituras desde o Antigo Testamento, através de personagens. E ele veio e se revelou a nós. De fato, a Bíblia diz que o Antigo Testamento é a sombra das coisas que haveriam de vir. Ou seja, o Novo Testamento é a revelação do Antigo Testamento. Então, os profetas falavam de Jesus. Quando nós vemos ali Abraão entregando o seu único filho, quando Deus pediu a Abraão, seu único filho, e depois Deus falou assim, não faça tal coisa, e Deus proveu ali aquele cordeiro, irmãos, e ali foi o primeiro sacrifício de toda a história. Ali já tipificava o Jesus, o nosso Jesus, ali mesmo, irmãos. E por que não falar ali de José, daquilo que ele passou, né? As vestes de José, né, foram pelos irmãos, eles invejaram porque ele tinha uma capa, né, e pegaram a capa de José. Irmãos, isso não te lembra a túnica ou a capa de Jesus, quando eles começaram a discorrer ali com os soldados? Irmãos, na verdade, toda a centralidade da palavra de Deus gira em torno de Jesus. Nós não devemos esquecer que Jesus é o centro da nossa vida, o centro da nossa mensagem, o centro de tudo, irmãos. Sabe por quê? Se nós falamos sobre fé hoje, entendemos sobre fé e somos uma igreja da fé, a palavra diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Sem Ele, nada disso seria possível. Todas as coisas foram criadas por Ele, por intermédio dEle. Sabe, irmãos, quando nós entendemos que esse homem não foi apenas um homem qualquer, mas a palavra diz que ele é a expressão exata do Pai. Se nós entendemos hoje um pouco do que é Deus, ou um pouco ou muito, não sei qual é o seu nível, eu sei do meu, mas tudo que eu possa saber do caráter do meu Pai é através de Jesus. Sabe, irmãos, sabe que é muito bom a gente ler biografias de homens, de mulheres que a gente gosta. É muito bom, irmãos, eu leio. Mas eu quero recomendar hoje uma biografia espetacular, escrita por 4 homens, chamados Mateus, Marcos, Lucas e João. A maior biografia que alguém já escreveu. Detalhe, esses 4 homens, Mateus, Marcos, Lucas e João, não tem o sobrenome lá, assim, tão significativo, mas sabe que eles escreveram sobre um homem de uma maneira tão peculiar, que pode haver tantos escritores por aí, irmãos, mas eles não escreveram apenas daquilo que eles ouviram falar, mas daquilo que eles viram, lado a lado com a pessoa de Jesus, vivenciando o dia a dia de Jesus, cada um na sua perspectiva. Você pode ver que Mateus, ele tem um público-alvo, e ele dá alguns detalhes para alcançar alguns povos. Marcos, ele é um evangelista, ele fez o evangelho ali um pouco mais resumido,
para um outro público que não era tão ligado a detalhes. Irmãos, homens simples, homens que não tinham tanta cultura ou até mesmo estudo, decidiram escrever. Não foi Jesus não que pediu não, gente. Não foi Jesus que falou assim: ei, agora eu quero que vocês escrevam aqui, ó. Ardia o coração deles. Eu quero que você comece a imaginar você vivendo ao lado de Jesus e vendo tudo aquilo que ele fazia. E você sabendo escrever, porque eram poucas pessoas que sabiam escrever naquela época e ler, tá certo? Eram poucas. Mas você sabendo ler e escrever, você ia encontrar um papel, um papiro, alguma coisa, você fala assim: não, isso aqui eu preciso escrever. Porque os meus olhos viram aquilo que o mestre fez. Isso precisa ser registrado. Claro, irmãos, que eles foram inspirados também pelo Espírito, porque esses evangelhos ou essa biografia de Jesus chegou até nós. Aleluia. Então leia essa biografia de Jesus. Se você já leu tantas biografias, irmão, eu vou repetir, eu não estou desconsiderando aqui outras biografias. Não estou. Mas, irmãos, se você priorizar biografia de qualquer homem, de qualquer outra mulher, e não priorizar aquele que é o autor e consumador da sua fé, de alguma maneira você está desajustado. E você precisa se ajustar. Amém? Isso te alegra, irmãos? Sabe que nesse podcast que eu estava ouvindo desses homens de Deus, eles falavam que a igreja, ela não tem se alegrado com a figura de Jesus. Elas querem vários temas a serem pregados dentro de uma igreja. E claro que cada um, como eu já disse e vou repetir, tem a sua importância, irmãos. Mas se a gente não pode tirar Jesus do centro, a gente não pode esquecer Jesus lá atrás, distraído com outras coisas, ou querendo aquilo que satisfaz o nosso ego, aquilo que eu quero. Ei, você deve vir para a igreja e falar: Senhor, o que eu preciso é isso que eu quero receber, e não aquilo que eu quero. Porque aquilo que muitas das vezes eu quero, irmãos, não é aquilo que eu preciso. E aquilo que eu quero é momentâneo, mas aquilo que eu preciso é eterno. Aleluia. Eu não iniciei. Eu pedi para você abrir sua Bíblia. Mateus. Aleluia. Mateus 16. Aleluia. Mateus 16, verso de número 13. Aleluia. Aleluia. Diz assim: tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Responderam eles: uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. 15. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? 16. Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você pode repetir isso? Vamos lá? Vamos lá. Tu és o Cristo. Aleluia. 17. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre esta revelação, edificarei a minha igreja. E o que vai acontecer? E as portas do inferno não. Aleluias.
Aleluias. Ei, Jesus indo para uma cidade chamada Cesareia de Filipe. Para quem não sabe, essa cidade Cesareia de Filipe era uma cidade totalmente idólatra, até mesmo com uma aparência horrível. Tinha lá nessa cidade uma caverna, que eles falavam que era a caverna das trevas. Então, eles eram muito também incrédulos. E ele estava chegando nessa cidade. E aí, Jesus tem uma curiosidade. Porque Jesus, irmãos, ele já estava no seu ministério, já passando em algumas cidades. E o nome dele já estava percorrendo ali a circunvizinhança. Então, muitas pessoas já estavam seguindo ele. Então, os discípulos tinham aí a incumbência de ir até primeiro para outras cidades, verificar tal cidade. E aí Jesus falou assim: ei, me fala uma coisa, vocês que têm andado aí por aí, têm ficado perto do povo, me diz aí, o que esse povo tem dito sobre mim? Quem que eles falam quem eu sou? E aí, né, eles começam a falar, uns diz que o Senhor vamos ver aqui, diz que o Senhor é o João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias e alguns dos profetas. O texto não fala, né, mas alguns historiadores dizem que desse verso 14 até o 15, outros discípulos também se pronunciaram com a mesma ideia do verso número 14, assim, falando que ele era outra pessoa. Era isso, era aquilo, era isso. E aí, de repente, Simão Pedro, o ousado, ele se levanta talvez, ou ele toma a palavra ali. E ele diz, né, porque Jesus ele vai falar, né, do 15 também, ele vai falar assim, beleza, o pessoal está falando que eu sou todas essas pessoas, mas e vocês? Vocês que têm andado comigo, quem que vocês dizem que eu sou? Talvez houve um silêncio, talvez não, talvez houve um bochicho, talvez houve um cochicho. E aí Pedro toma a palavra e fala assim, olha, tu és o Cristo. Essa palavra Cristo quer dizer ungido, amém? O Filho do Deus vivo. Com ousadia, Pedro, ele fala uma frase direta, sem titubear, sem gaguejar. E essa palavra filho do Deus vivo é aios, que no grego quer dizer da mesma espécie ou igual. Ou seja, Pedro ali, ele estava falando assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou, na tradução original, tu és o Cristo, o próprio Deus. Eu não sei se você está entendendo, irmãos. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Ele é apenas um profeta? Ele é apenas um meio de você adquirir coisas? Ele é apenas um cara legal que veio na terra e resolveu se entregar na cruz? E foi tão bonito o ato de fé dele, de coragem, de herói. Foi tão lindo. Mas tá, e? Quem é Jesus para você? Aleluias. Sabe, irmãos, que no verso número 17, quando Jesus ouviu isso, Jesus, ele ficou, eu posso conjecturar que ele ficou tão feliz. Ele falou assim, ei Pedro, eu sei que tu és um homem simples, pescador de peixe, te chamei para ser pescador de homens. E sabe que você não leu isso em livros? Você não teve essa ideia da sua própria cabeça. Não foi nenhum fariseu, nenhum sacerdote que te falou sobre isso. Mas foi o meu Pai que te revelou. Não foi a sua carne, não foi a sua inteligência, não foi o seu saber que te revelou
que eu sou o próprio Deus, que eu sou ungido, que eu sou filho de Deus. Só pode ter sido meu pai. Sabe, Pedro, porque você teve essa revelação, porque você teve essa visão. Eu quero te dizer uma coisa, Pedro. Por conta dessa revelação, as portas do inferno não vai prevalecer. Porque eu edifico a minha igreja nessa revelação. Muitos por aí, irmãos, dizem que porque Jesus disse a Pedro que ele era pedra e sobre essa pedra edificaria a igreja, muitos pegam isso como Pedro é o cabeça da igreja. Não, irmãos, não é isso. Se você estudar no original, não é isso. E também se você pegar aqui na sua Bíblia, você vai entender que não é isso que Jesus está falando. É sobre esta revelação. Sabe, irmãos, quando nós temos a revelação de Cristo, quando nós sabemos quem Ele é, e nós temos a convicção, irmãos, as portas do inferno não podem prevalecer contra a minha e a tua vida, irmãos. Não pode, porque nós somos a igreja de Cristo. Aleluia, Ele é o firme fundamento. Nós não devemos esquecer disso, irmãos. Se nós estamos aqui, se nós fazemos parte de uma igreja local, é por conta, irmãos, dessa revelação que Pedro teve. E por essa promessa, por essa palavra que Jesus disse a ele e que nos alcança até hoje. Irmãos, se isso não te alegra, se isso não te anima, irmãos, eu não sei que tipo de cristianismo você quer viver. Aleluias, aleluias. Quem é Jesus para você? Quando alguém pergunta para você quem você apresenta quem primeiro? A sua profissão em primeiro lugar? Você apresenta quem primeiro? O seu próprio nome? Você apresenta quem primeiro? A sua igreja? Irmãos, apresenta Jesus que dá certo, que não dá erro. Apresenta Ele. E as outras coisas vai ser acrescentado, irmãos. Sabe, irmãos, que nesse podcast também, eles discorrendo ainda sobre esse assunto, eles falam de algo bem interessante, que eles falam que as pessoas esqueceram daquilo que Jesus ele representa e de que Ele está vivo junto ao Pai, assentado lá nos céus. Que Ele não morreu e Ele está enterrado. E que os ossos dele estão lá em Israel. Irmãos, todos os homens que foram influenciadores da história, homens que foram importantes sim para a nossa história, homens que também são cabeças de algumas religiões, todos eles, irmãos, morreram. Todos eles estão em algum lugar sepultados. Todos eles têm algum resto mortal lá, gente. Pode ter certeza. Agora, irmãos, existe um lugar lá em Jerusalém, aonde você vai, eu quero ir um dia, aonde tem ali escrito, Ele não está aqui, Ele ressuscitou. É esse homem que você deve adorar, é esse homem que deve estar no centro da tua vida, é sobre Ele que você deve falar todos os dias, irmãos. E antes que você diga, por que ela está falando tanto de Jesus? E Deus não é importante? E o Espírito Santo não é importante? Sabe, irmãos, que tem pessoas que ainda têm essa confusão sobre a Trindade. Meu avô, ele morreu, irmão, ele morreu e ele não soube diferenciar isso. Ele falava assim, vocês crentes falam muito em Jesus. E por que esquece de Deus? Então quer dizer que Jesus é mais importante que Deus? Irmãos, ele não tinha sabedoria, nessa parte, ele não entendia, ele tinha pouco estudo. Mas sabe, irmãos, que a Trindade, ela não compete entre si. Se eu falo de Jesus, eu glorifico o Pai e o Espírito Santo. Se eu falo de Deus, eu falo do Filho e do Espírito Santo. Se eu falo do Espírito Santo, eu estou glorificando os outros dois. Irmãos, entre eles não há essa dissensão. Mas hoje eu escolhi Jesus. Amém? Então eu vou falar sobre Ele. Então não pense você que quando você fala de Jesus, mas está falando muito de Jesus. E Deus? Irmãos, quando fala do Filho, o Pai fica orgulhoso.
Aleluia. E quando fala do Espírito, os dois também se alegram, irmão, porque eles são uma grande equipe. Muito, muito bem firmados. Não tem entre eles competição. Isso é coisa terrena, irmãos. Isso não é divino. Então é sobre ele que eu vou falar. Aleluia. Um homem que veio ensinar a humanidade qual era o caráter do Pai. Porque no Antigo Testamento, por mais que homens se levantaram, e por mais que profetas se levantaram, e foram bênção demais, e ainda conseguiram transmitir a vontade de Deus, irmãos, mas ninguém como Jesus conseguiu revelar o caráter de um Deus que agora ele chama de Pai. Inédito em toda a história da Bíblia, do Antigo Testamento. Nenhum dos nossos patriarcas chamou o Deus de Pai, sabia disso? Senhor, poderoso, altíssimo. Está tudo certo também, não está errado. Mas quando Jesus vem, ele surpreende os magistrados, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, aqueles que eram especialistas na lei. E ele fala assim: olha, eu não vim fazer as minhas obras, mas eu vim fazer a obra do meu Pai. E aí alguém um dia falou assim: ei Jesus, mestre, mostra-me o Pai. E ele fala assim: tanto tempo que eu estou com vocês, e você ainda me pergunta isso. Quem vê a mim, vê ao Pai. Porque eu não posso fazer aquilo que eu não vi meu Pai fazendo. Eu não posso dizer aquilo que eu não vi o meu Pai falando. Esse homem que deu a sua própria vida por amor de toda a humanidade. Esse homem que ensinou o verdadeiro perdão. Enquanto a lei falava dente por dente, olho por olho, ele vem dizendo assim: perdoai os vossos inimigos, e se necessário for, ofereça-lhe a outra face. Irmãos, que mensagem que esse homem tinha. Por isso que muitos se admiravam. Quem é este que ensina, não como os fariseus, não como os sacerdotes, mas ele ensina com autoridade, com convicção. Irmão, Jesus, ele nos convida a conhecer mais dele. E ele tem muitas promessas. Ele disse algumas coisas para os discípulos, e ele falou assim: olha, vocês estão vendo aquilo que eu faço hoje? Vocês têm me acompanhado aquilo como eu procedo, como eu ando, como eu me comporto? Pronto, beleza, muito bom, mas eu quero dizer para vocês, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Irmãos, como eu disse, a Trindade não compete entre si, e Jesus não fica chateado quando você começa a operar muito mais do que ele. Amém. Nossa, que heresia. Não é heresia, irmãos, ele mesmo falou isso. Mas sabe, irmãos, que a gente está caminhando, a gente está engatinhando, porque a gente precisa, irmãos, começar a olhar para esse homem, andar como ele andou, e falar como ele falou, e ter ousadia como ele teve, irmãos. Para poder chegar nesse versículo assim: olha, Jesus não vai se importar se eu começar a curar no nome dele. Jesus não vai se importar se eu começar a falar do nome dele e pessoas começarem a se converter. Jesus não vai ficar chateado não, irmãos. Ele vai falar assim: ai, está tomando a minha glória. Não, ele vai dizer: é isso mesmo. Vai, é isso mesmo. Eu já tinha falado para vocês fazerem isso mesmo. Amém. Irmãos, o que estamos esperando? O que estamos aguardando? O Messias já veio, esse homem já veio. Você precisa conhecê-lo mais intimamente. Você conhece ele como? Quando você debruça na palavra de Deus, você conhece a ele. Sabe por quê? Porque ele é a palavra. Então, como que eu conheço a ele? Estudando da palavra, se envolvendo com a palavra, tratando ele como uma pessoa. E que é, exatamente, que é. Nós hoje estávamos orando aqui no início do nosso ensaio, e aí a gente orando, e nós falamos algo parecido, eu não vou conseguir falar igual,
Jesus, Tu és bem-vindo aqui na congregação, para congregar junto conosco, para cantar junto conosco. Sabe, irmãos, Jesus, Ele se move em meio aos louvores e no meio da congregação, irmãos, Ele está aqui. Você sabia que quando a gente começar a aprimorar essa consciência, a gente não vai se importar se essa igreja tem 20, 30, 2, 3, não, Ele está aqui, isso que importa. Se Ele está aqui, irmãos, tem tudo. Se Ele está aqui, é o que importa. Eu quero lá saber, é claro que eu quero que os irmãos venham, irmãos. É claro que eu quero que essa igreja, e todos nós queremos, que as pessoas comecem a se despertar e entender que estar na casa de Deus é o melhor lugar que elas podem estar. Mas sabe, irmãos, você e eu estamos aqui. E sabe de uma coisa? Eu não vou sair da mesma maneira que eu entrei. Você vai sair da mesma maneira? Você só vai sair, irmão, da mesma maneira se você quiser. Porque, irmãos, quando nós estamos na casa de Deus, junto com os irmãos, há uma unção coletiva, há uma unção do alto, irmãos. E não tem como você sair da mesma maneira. Aleluias. Aleluias. Você pode glorificar o nome de Deus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Jesus é aquele que escreveu o seu nome no livro da vida. Um dia que você resolveu levantar a sua mão em algum lugar, seja na igreja, seja em casa, esse é o seu Senhor. Esse é aquele que levou na cruz do madeiro todas as suas dores e enfermidades. Esse é aquele que levou a tua miséria, se fez miserável para que hoje nós tivéssemos a riqueza. Esse foi o homem que disse para os seus discípulos, uma certa vez: não vos chamo mais de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Sabe por quê? Às vezes o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo é onde a gente revela as mínimas coisas. Por isso que eu chamo vocês de amigos. Irmãos, por que muitas das vezes estamos mendigando a amizade de um e de outro, irmãos? Porque ficamos tão tristes quando muitas das vezes aquele amigo, aquela amizade, de repente não supriu a sua expectativa e ficou ali. E você ficou tão chateado. Irmãos, eu quero te dizer, Jesus, Ele não te chama apenas de servo, mas Ele te chama de amigo e de amiga. Você pode contar tudo para Ele, sabe por quê? Ele não vai sair falando para ninguém, não. Ele não vai sair falando para ninguém. Ele não vai compartilhar como fofoca. Ele vai te ouvir, irmãos. E sabe, irmãos, que pessoas que já tiveram experiências mais fortes e que diz, e eu acredito que tiveram encontro com Jesus, ou pelo menos viram os seus pés, irmãos, que maravilhoso isso. Ele é real, irmãos. Ele é real. Eles dizem que a voz de Jesus é doce, que a presença dele contagia todo o ambiente, a ponto de eles não conseguirem levantar a sua fronte de tanta glória. Irmãos, às vezes, o mundo está atrás de conhecer tanta celebridade, irmãos, e que fazem tanto sacrifício para ver uma celebridade. E que pagam ingresso tão caro, e que passam noites para poder abrir os portões de um estádio, para poder ver aquele artista. Irmãos, e muitas das vezes nós não temos nem o desejo de conhecer aquele que é o autor consumador da nossa fé, aquele que nos amou primeiro, aquele que nos
salvou, aquele que nos transportou de um império. Nós estávamos destinados ao inferno, irmãos. E se não fosse o ato de Jesus, todos nós estaríamos fritos, literalmente fritos, ou queimando no mármore, né? Mas, irmãos, ele decidiu, irmãos. Que Deus é esse? Que Deus é esse que manda um único filho? O Deus de amor. O Deus que nos amou primeiro. Por que não conhecê-lo? Sabe, irmãos, quando a gente lê bons livros, já me falou aqui que nós temos uma livraria maravilhosa, e temos mesmo, e a gente começa a ler sobre esses homens que tiveram experiências com o próprio Jesus, irmãos. E a gente pensa assim, mas foi para ele, irmã. Mas foi para esse homem, para essa mulher. Irmãos, eu não sei você, mas cada dia que passa, quem eu quero conhecer é Jesus. Quem eu quero ter experiência com Ele. Eu posso ter pessoas que eu admiro, irmãos, e tenho muitas pessoas que eu admiro. Tem pessoas que eu tenho vontade de conhecer também, viu? Não é pecado você ter vontade de conhecer pessoas, claro que não. Mas sabe, irmãos, essas pessoas, alguma hora o Senhor vai fazer com que haja encontros divinos. Amém, irmão? Você crê nisso? Quando eu falo isso, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu sempre tive tinha o desejo mesmo de conhecer homens de Deus que eu só ouvia falar aqui nesse púlpito. Um exemplo disso, apóstolo Guto. Então, quando eu ouvia falar sobre ele, então ele está lá em Campina Grande, eu estava aqui. E eu falava no meu coração, eu quero conhecer esse homem. Mas não falava isso, irmão, como algo de idolatria. Eu só falava que eu queria conhecer. Mas eu não corri atrás, ou fiquei desesperada, ou fiquei, enfim, colocando a minha vida, me esforçando. Não, irmãos. Deus promoveu o encontro. E foi suave, foi leve. E eu conheci esse homem e várias outras pessoas ali em Campina Grande, sem nenhum esforço, irmãos. Mas sabe, irmãos, muito mais do que conhecer esses homens que são maravilhosos e tanto influenciam na minha vida, eu não posso deixar, irmãos, de conhecer e de sempre desejar conhecer aquele que é o maior influenciador da minha vida, Jesus. Ele é o maior, Ele é o melhor. Sabe, irmãos, quem é Jesus para você? Eu quero que essa pergunta fique no seu coração. Será que você entende que Ele é Deus? Será que você entende que essa revelação que Pedro teve está sobre nós? Mas que ela só vai ter uma ação efetiva se eu e você acreditar de fato? Se as portas do inferno, irmão, está a prevalecer contra a tua vida ainda, é porque essa revelação ainda não está tão nítida ou não está tão adquirida no seu coração e na sua mente. E talvez você fale assim, não, isso está muito bem assentado. Amém, irmãos. Amém para você que já está bem assentado e bem convicto. Mas agora eu quero trazer uma outra questão para vocês aqui. Sabe que o Senhor me levou a um texto, eu não vou abrir, de quando Maria e João foram a Jerusalém para adorar, estava tendo uma festa. Jesus ainda tinha ali, era um adolescente, uma criança, talvez uns 12 anos. José e Maria foram para Jerusalém, levaram Jesus ainda pequeno, para essa festa, a cidade estava cheia de gente. E era uma festa, irmãos. E a palavra diz que José e Maria, eles de volta para casa, quase que o caminho de 3 dias, irmãos. 3 dias. Eles perceberam, cadê o menino? Irmão, se fosse nos dias de hoje, José e Maria iriam, iria ter que falar um pouco com a justiça aí, Porque 3 dias, irmãos, 3 dias. Eu sei que tinha muita gente,
Mas, para quem é mãe e pai aqui, a gente sabe que a gente tem que ficar de olho sempre, né? Agora, gente, 3 dias de caminho. E a pessoa, né? Ô Maria, cadê o menino? Está com você, não? Não, está comigo, não. E onde esse menino foi? Irmãos, perderam Jesus, esqueceram Jesus. Sabe, irmãos, que às vezes, né, é muito fácil lembrar de Jesus em momentos difíceis. Em momentos que não são tão festivos, né? José e Maria estavam lá numa festa para adorar a Deus. E eu quero trazer essa conjectura. Não esqueça Jesus, não deixe ele para trás. Sabia que José e Maria voltaram até no caminho? Voltaram, foi voltando. E aí a Bíblia diz que eles começam a perguntar para os familiares, parentes, né? Alguém viu Jesus? Vocês viram o menino Jesus? Viu não, ele não? Depois eles passaram por alguns amigos e perguntaram para eles: vocês não viram Jesus, nosso filho? Ele é pequeno assim, ó, ele tem o cabelo, ele é cabeludinho, só estou conjecturando, tá? Ele é bem espertinho, um menino bonito, ele é bem bonito. Mas tinha várias crianças também bonitas, né, irmãos? E sabe, irmãos, às vezes a gente quer encontrar Jesus, ou quer que a nossa família, vou refazer, muitas das vezes a gente quer encontrar Jesus dentro da nossa casa, ou dentro dos nossos familiares. Jesus, às vezes, não é ainda o centro da nossa família, não é. Às vezes a gente quer encontrar Jesus com os nossos amigos, mas também, alguns dos nossos amigos também, Jesus ainda não é o centro da vida deles, então não é ali que você vai encontrar Jesus. E José e Maria desceram um pouco mais, e encontraram o menino aonde, gente? No templo. E aí foram perguntar para ele: Jesus, vem cá, seu menino, quem mandou você ficar para trás? E o menino se admira e fala assim: ué, mãe, eu não deveria estar na casa do meu pai? Maria ainda perdeu tempo, e José perguntando para os familiares, para alguns amigos. Mas olha onde o menino estava: no templo. Ei, é no templo, irmãos. Ei, irmãos, é no templo que você encontra Jesus. É no templo físico e é no templo você. Nós somos o templo. Não precisa procurá-lo em outros lugares. Sabe, irmãos, há uma mentira de Satanás do inferno, onde diz: todos os caminhos levam a Jesus. Mentira! Mentira! Fique esperto, irmãos. Não é assim. Não é todos os caminhos que levam a Deus, não, irmãos. Olha só, novamente a figura de Jesus. Qual é o caminho que leva a Deus? Ele mesmo se auto-intitulou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, não tem como tirar Jesus das nossas vidas. Porque toda a Bíblia diz sobre ele, é sobre ele, irmãos. Não tem como. É no templo que você encontra Jesus. É congregando que você encontra Jesus. É você na sua intimidade que você encontra Jesus, porque você agora é templo do Espírito. Olhe para dentro. Olhe para dentro. Sabe, irmãos, que muitas das vezes, outro ponto do podcast também, que é base para essa ministração de hoje também, eles falaram que hoje as pessoas vivem muito no automático. Pensam que conhecer a Deus é só fazer alguma coisa para Ele. Eu conheço a Deus só fazendo alguma coisa. E, irmãos, eu quero te dizer uma coisa, muito sério. Deus está mais interessado, Jesus está mais interessado no seu tempo com Ele do que no seu tempo para Ele. Calma, baixa as pedras. Sabia que tempo com Ele é diferente de para Ele? O tempo para Ele vai arremeter ao serviço a Ele. Mas o tempo com Ele, irmãos, conota aí uma comunhão, irmãos. É fato, irmãos, eu quero que vocês entendam a importância também do servir. Amém? Mas não é só isso que Ele quer.
de nós. Não é só um tempo para Ele, para que as coisas fiquem no automático. Não, eu tenho Jesus, eu conheço Jesus, eu faço isso para Jesus. Irmãos, muito mais do que fazer para Ele, é você fazer com Ele e você estar com Ele, irmãos. É necessário. Tem um exemplo muito, muito bom para isso. O tempo com Deus você precisa ter. Aqui na igreja, e eu diria principalmente fora daqui, irmãos. Porque aqui nós temos cultos de terça, que é no lar. Nós temos aqui as quintas-feiras, que é de ensino. E temos aos domingos de manhã à tarde. Irmãos, é pouco ainda, você sabia disso? É pouco. Então você vem para esses cultos, venha mesmo. Mas se você amanhã, segunda-feira, esquecer Jesus na festa, ou seja, na celebração que está tendo aqui hoje, que hoje é o culto de celebração, amém, irmãos? Hoje é uma festa, amém? Se você esquecer Jesus na festa, distraído com outras coisas, você vai andar 3 dias, que nem José e Maria, e depois vai sentir falta. Oh, cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? O seu tempo para Deus, irmãos, remete a serviço. E também Ele quer ter um tempo com você, nesse tempo para Ele que é de serviço. Um exemplo básico é o seguinte. Quando você está com o carro sujo, e você tem lá o seu filho, a sua filha ali de 5 anos, e você não quer mandar lavar no lava rápido. E aí, para você ficar perto da sua criança, você chama ela para poder lavar o carro com você. Você sabia que o carro não vai ficar tão limpo como ficaria no lava rápido, porque eles têm toda uma, né? Mas você quer o quê? Você quer passar tempo com o seu filho. Sabia que o seu tempo para Deus também é importante? Porque enquanto você está tendo esse tempo com Ele, Ele está vendo você, Ele está perto de você também. Então, as duas coisas são importantes, irmãos. O tempo com Ele e o tempo para Ele. Mas claro que o tempo com Ele, quando você passa mais tempo com Ele, irmãos, você vai ter tempo para Ele. E por mais que você fale assim, mas eu não sei fazer isso. Ei, a criancinha de 5 anos sabe lavar um carro perfeitamente? E por que muitas das vezes nós chamamos essa criança para nos ajudar? Será que ela vai ter o braço bem grandão para estar lá em cima do teto? Não, mas é porque você tem o desejo de estar com ela. Que ela esteja junto com você. Ei, é isso que Deus faz comigo, com você. É isso, irmãos. Aleluia. Então não esqueça Jesus. Não tire Ele do centro. Ele é aquele que te guia, Ele é aquele que te guarda. Ele é seu melhor amigo. Você precisa ter isso muito bem definido. Sabe, irmãos, eu também estava lendo uma passagem, algo que a gente está fazendo junto com os adolescentes. Quem é pai aqui, de adolescente aqui da igreja e mãe? Quem tem adolescente em casa aí, levanta a mão. Quem tem criança? Muito bem. Nós do departamento de adolescente, irmãos, a gente está... finalizamos hoje um livro chamado Deus Curte e Eu Compartilho, que é aplicando os princípios bíblicos nas redes sociais, na internet como um todo. E ali naquele livro a gente aprendeu como se comportar nas redes sociais, como levar princípios dentro de uma rede social e como levar Jesus também nas redes sociais. Por que não falar dele? Às vezes, falamos muito de nós mesmos nas redes sociais. Ou falamos de muitos assuntos nas redes sociais. Irmãos, tudo isso é lícito. Mas nem tudo isso convém você fazer nas suas redes sociais. Você sabia disso? Nós finalizamos o capítulo que fala assim, que não é para nós entrarmos em discussões tolas na internet. Porque é melhor falar de Jesus, porque Jesus, irmãos, não tem erro, fala de Jesus. Quando você fala de religião, irmãos, você vai causar um problema, mas quando você fala de Jesus, você encontra paz, você encontra acesso nas pessoas. Porque Jesus não é uma religião, Jesus é uma pessoa. E o que eu quero dizer com isso? Nas redes sociais, a gente estava tratando com os adolescentes, pessoas levantando muitas bandeiras, irmãos. Bandeiras disso, daquilo outro. E às vezes, as nossas crianças, os nossos jovens e adolescentes estão à mercê. E às vezes,
estão também levantando uma bandeira que eles nem sabem o que significa ou não sabem o que tem por detrás disso. E nós pais, você que é pai e mãe, você precisa estar atento a isso. E sabe que eu pensando nessa questão de bandeira, o Senhor me levou a um texto aonde Moisés teve ali a sua primeira batalha contra um povo que eu não lembro o nome agora, mas que 2 homens sustentaram as mãos dele, de Moisés, e enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, o povo prevalecia na guerra. E essa guerra foi travada, foi bem dura. E depois, quando o povo de Israel venceu essa guerra, Moisés levanta o altar naquele lugar e ele chama Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Sabe, irmãos, cuidado com o tipo de bandeira que você levanta. Que tal você levantar a bandeira de Deus? Quem sabe aqui que quando alguém está numa guerra prevalecendo, toda a bandeira ela é hasteada, não é? Ela tem que ser erguida. Ei, falando de Jesus, que eu estou falando dele essa noite. Jesus, ele foi erguido no madeiro. Jesus é a nossa bandeira, irmãos. Jesus é o centro dos nossos assuntos, irmãos, em qualquer lugar. Olha só esse momento lá de Moisés, também linkando com Jesus sendo que erguido no madeiro e na cruz do Calvário. Jesus é a minha bandeira, Deus é a minha bandeira e deveria ser a sua. Antes de você levantar qualquer bandeira, irmãos, não pode ter outra bandeira na sua vida melhor, maior, mais bonita do que a bandeira de Jesus, a bandeira de Deus. Então, a juventude hoje pergunta, qual é a bandeira que você levanta? E muitos falam A, B, C, D. Tem até um monte de letra aí por aí, vocês já me entenderam. Mas sabe, se os nossos jovens, se nós como pais entender e começar também a praticar aquilo que a palavra diz e começar a ensinar para ele, ei, você sabia que essa questão aí de bandeira já começou no Antigo Testamento? O povo hoje levanta um monte de bandeira, mas você sabia que quem começou isso foram os patriarcas? Quem começou com esse negócio de bandeira, irmãos, é uma ideia de Deus. Satanás, ele veio para perverter e hoje temos muitas bandeiras. Quando eu falo de bandeira, irmãos, não estou falando de bandeira do Brasil, bandeira de países, não. Isso aí é algo para a identificação de uma nação, amém? Eu estou falando de bandeiras que representam uma ideia maligna, satânica de Satanás. Satânica. Satânica, com ideias totalmente fora dos princípios da palavra. Então, quando alguém te perguntar, diga, o Senhor é minha bandeira. Essa é a bandeira que eu levanto. Essa bandeira já foi levantada. Jesus já foi levantado no madeiro. E outra coisa, ele não está mais lá. Ele ressuscitou. E sabe de uma coisa? Ele está até no nível maior do que ele estava lá naquela bandeira ou naquela cruz. Ele está muito, muito, muito acima de toda a potestade, de todo o principado, de todo o nome que se possa se dar na terra, debaixo da terra, irmãos. Eita, nome poderoso. Aleluia. Irmãos, não tire Jesus do centro. Não tire Jesus do centro. Não deixe ele de escanteio e não esqueça ele na festa. Não se distraia com festas, irmãos. Porque é muito fácil lembrar de Jesus quando a gente está passando por um momento difícil. É fácil. Agora, quando as coisas estão bem, a gente acaba esquecendo. Se envolva com a palavra. Se envolva com Jesus. No seu momento com Deus, no seu momento no seu quarto. Eu faço muito isso. Obrigado, Jesus, porque eu sei que o Senhor está aqui. O Senhor é tão lindo. Irmãos, eu não vi, está entendendo? Mas eu já vou falando, porque eu quero, irmãos, ter experiência com Ele. Se eu ver os pés dele, irmãos, claro que eu não estou em busca disso, entendo o que eu estou falando. Mas eu quero, irmãos, elevar o meu nível de intimidade com Deus. Por isso que eu já oro assim, Senhor Jesus, obrigado, o Senhor é tão lindo, como é doce a sua presença aqui.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor é mais real. Eu abro os meus olhos. Você pode abrir os olhos, viu, irmãos, quando você ora, viu? Não é pecado, não. Não é pecado, não. O Senhor é mais real do que essa parede que eu estou olhando, Senhor Jesus. O Senhor é mais real do que qualquer barulho que eu possa ouvir. O Senhor é real, o Senhor está aqui. Seja muito bem-vindo, Senhor Jesus. Esse é meu quarto. Eu sei que o seu Espírito já está aqui, porque ele já está aqui dentro de mim, então ele já está aqui comigo. Mas o Senhor é bem-vindo aqui, porque eu também quero o Senhor. Esse é o meu momento de meditar na sua palavra. E sabe, Senhor Jesus, eu estou lendo do Senhor, olha só. Que legal. Eu tenho já o seu Espírito comigo, que é para me ensinar. Mas ter o Senhor aqui comigo é massa, é top. Irmãos, tem esse nível de intimidade para mim e para você. Irmão, você não pode limitar a sua vida cristã só naquilo que você pretende pedir a Deus, ou naquilo que você está passando. Irmãos, quando você começar a centralizar naquilo que importa de verdade, as demais coisas vão começar a acontecer. Quando você começar a honrar a pessoa de Jesus, irmãos, e você falar assim, cara, eu amo esse Jesus. Irmãos, eu amo o meu esposo que está lá em cima, a nossa filha Giovana. Eu já até amo os nossos futuros filhos. Amo demais. Mas sabe que eu não amo a eles tanto que eu amo Jesus. Eu amo mais Jesus do que eles. E eles sabem disso, a Giovana sabe disso. E não pense você que Giovana, como uma adolescente, fica assim, ai mãe, Jesus é melhor que eu. Se ela falar assim, você fala assim, simples assim. Ela tem que entender que o meu amor por ela tem uma importância, o meu amor pelo pai dela também tem uma importância. Mas, irmãos, se eu não amar a Jesus, a Deus, a Trindade, para que você fique mais familiarizado. Se eu não amar a Trindade, irmãos, mais que eles, eu não sou possível de amar a eles. Como que eu vou amar o outro se eu não amo a Deus, não amo a mim mesmo? Olha a sequência. Ama o Senhor teu Deus com toda a sua força, seu entendimento. Ama a ti mesmo, você tem que me amar também. E depois, ao seu próximo. Aleluia. Irmãos, Jesus é lindo. Jesus é maravilhoso. Eu quero aqui aproveitar e saber, quem aqui ainda não conhece Jesus, não entregou a sua vida a Jesus? Sabe, irmãos, andar com Jesus é maravilhoso. Eu não vejo a pessoa de Jesus, e até mesmo a pessoa de Deus, a Trindade, algo chato. Pelo contrário, é divertido, irmãos. É divertido, sabe por quê? Porque Ele sabe as nossas dificuldades. Ele está ali para esclarecer. Eu fico imaginando Jesus com os discípulos, e Ele vendo assim, nossa, como eles são diferentes, né? Olha só, Pedro, como ele é mais... empolgado, eu tenho que às vezes corrigir, ei Pedro, oi, calma aí. Aí como que João, irmãos, Jesus é divertido demais. Deus é divertido, irmãos. Ele é muito divertido. Porque quando você abre lá em Salmos, aí você vê lá o Salmo de número 2, diz que as nações estão em guerra. Todo mundo está tramando alguma coisa. E Deus está no seu trono, rindo dos inimigos. Jesus ri, irmãos. Deus ri, irmãos. Deus é a própria alegria, irmãos. Você precisa desse Jesus. Quem aqui ainda não entregou sua vida para Jesus? Quem aqui ainda não teve essa experiência de andar lado a lado com Ele, de ter a Ele como seu único e suficiente Salvador? Irmãos, foi a melhor decisão da minha vida. A entregar para alguém que tem responsabilidade, viu? Ele tem a responsabilidade pela nossa vida, irmãos. Uma vez que nós entregamos a nossa vida para Ele, Ele que é responsável agora. Tu acha que eu vou ficar preocupada com o que será daqui a alguns meses, alguns dias? Irmãos, minha vida é dele. A minha casa é dele, a minha família é dele. Tem alguém aqui nessa noite que quer conhecer esse Jesus, quer entregar sua vida para Jesus? Ou alguém aqui deixou Jesus na festa e começou a andar e não está nem 3 dias longe de Jesus, já está há anos longe de Jesus. E você esqueceu Jesus em algum lugar. E agora você percebeu, eu preciso desse homem
Como eu falo para os adolescentes, eu preciso desse cara comigo. Eu preciso desse Jesus comigo. A minha vida não é a mesma, eu não consigo viver sem Ele. Talvez você esqueceu Ele alguns anos atrás, em algum lugar. E aí hoje o convite é para você. Para você que não reconheceu Ele como Jesus, ou até você que esqueceu. Ou que você deixou Ele de escanteio. Irmãos, a pior coisa, eu sempre digo para os adolescentes, o contrário de amor não é ódio. Como assim? Não entendi. O contrário de amor é indiferença. Pior do que odiar, irmãos, é ser indiferente. Nós não podemos ficar indiferentes, irmãos, a alguém tão importante, a alguém tão santo, a alguém tão amoroso, a alguém que fez algo para mim e para você, a gente nem merecia, viu? Oh, Eliane ruim. Eliane maldosa, Eliane que, enfim, não tem nem saudade. Sou mais eu hoje. Sou mais eu. Você pode ficar de pé? Se você esqueceu Jesus, se você esqueceu um menino lá na festa, esse é o dia de você retornar. Esse é o dia de você voltar para Ele. Ele está com os braços abertos. Ele não lança em rosto aquilo que você, de repente, possa ter feito. Não, não. De tudo que já se passou, Ele não lembra mais. Ele não quer saber mais. O que ele se importa é com a sua vida. O que Ele quer é você junto com Ele. O que Ele quer de você é a comunhão. É o falar com Ele. Ele quer a sua companhia. Como assim? Jesus quer a minha companhia? Sim, Ele se satisfaz com a nossa companhia, irmãos. Ele se satisfaz com isso. E eu quero orar. Tem alguém aqui que quer se reconciliar com o Senhor, quer voltar para Jesus? Tem alguém aqui que quer nascer de novo, quer entregar a vida para Ele? Tem alguém aqui que quer uma oração por cura? Tem alguém aqui que quer ser batizado no Espírito Santo, irmãos? Esse é o seu dia. Tem alguém aqui que quer receber alguma oração por cura? Alguém, está todo mundo bem? Pode vir, minha irmã. Amém. Tem mais alguém? Nós vamos orar por vocês. Irmãos, há um nome que foi dado à igreja, o nome de Jesus. Pode ficar aqui de frente mesmo, João. Há um nome que está acima de todo nome. Esse nome é poderoso. Esse nome é bendito. Tem mais alguém? Essa é a sua hora, venha correndo, irmãos. Jesus é precioso demais. Precioso demais. Alguém aqui com alguma dor? Nós vamos orar por essas duas irmãs. Aleluia, nós vamos orar. Amém? Eu vou orar. Amém?
gera vida, paz, que acende o meu pensar. Não temerei, tu estás comigo. Tu és o meu refúgio, nada me atingirá. Estou protegido. A tua presença, a tua presença me reveste de forças, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro porque vivo a tua presença, a tua presença. A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista ao teu poder, que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim, Senhor Jesus. De tua presença é melhor que os dias em outro lugar. De tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. De tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. De tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. A tua presença, a tua presença me reveste de forças, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro porque vivo a tua presença, a tua presença. Aleluia, irmãos. Aleluia. Ainda você pode vir aqui. Aleluia. O amor de Deus nos constrange, irmãos. O amor de Deus nos constrange a ponto da gente saber que nós não podemos amá-lo quanto Ele nos amou. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente queira, por mais que a gente queira. Esse é o seu momento. Você precisa de Jesus. Você precisa de Deus. Você precisa de Jesus. Não tem como você correr. Não tem para onde você ir. Para onde iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde eu vou? Para onde você vai? Não tem outro lugar, meu irmão. Não tem outro lugar. Eu quero chamar esses 2 jovens aqui na frente. Isso. Pode vir aqui à frente. Aleluia. Tudo bem, jovem? Como é seu nome, jovem?